Então, pessoal, continuando aqui, a gente já implementou então a interface do programinha de calculadora de MC, certo? Tá aqui, ó, já botei ele rodando para demonstrar a questão do spinner, que eu botei o string, tá certinho, ali é só a vírgula que separa, tá? Isso aqui é o spinner, onde o usuário vem e seleciona uma das opções, tá? Isso aqui vai importar para quê? Para IMC, para calcular o IMC não vai importar nada. E sim, se a gente for olhar nas fórmulas aqui, o IMC não usa essa questão de masculino ou feminino, mas a fórmula de peso ideal, né, que também não existe muito um consenso sobre essa fórmula na internet, se vocês pesquisarem vão achar diversas fórmulas diferentes, né, cada uma tem o seu embasamento, porque aquele valor, mas também não achei muito consenso nisso aqui. Mas enfim, serve para a gente usar de exemplo aqui, certo? Então a gente já tem aqui a interface feita e agora a gente vai fazer então a programação disso aqui, certo? Onde eu vou estar explicando a questão de variáveis, né? O spinner já foi explicado e vou aproveitar para fazer o if else também. Então vamos pelo básico aqui, vamos calcular o IMC. Como é que vai funcionar? Quando a gente clicar no botão calcular, ele vai pegar o peso do usuário, né, a altura do usuário e vai colocar aqui. Tá? Eu posso ignorar essas duas partes aqui por enquanto e vou calcular só o IMC. Então vamos lá. Como é que a gente começa aqui? Começa pelo botão trigger, né, pelo botão calcular. Então, BT calcular. Quando for clicado BT calcular, o que ele vai fazer? Vai pegar isso aqui, né, e fazer o cálculo e setar aqui. Só que eu não vou estar fazendo direto agora. Por quê? Porque eu quero demonstrar a questão de variáveis, tá? Então aqui ó, eu tenho essa opção aqui chamada variáveis, e aí eu posso criar, né, uma variável global aqui, ó, variables e initialize global variable name, né? Então, e vai ser o nome dessa variável vai ser aqui IMC. Eu vou botar valor IMC, sei lá, o nome que vocês quiserem colocar aqui. E eu vou iniciar ela com zero. Ou seja, eu já tenho uma variável que não está sendo usada aqui, valor IMC, que está em zero. Vocês podem depois alterar isso aqui também, não tem problema no decorrer da implementação. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando eu clicar no botão calcular, eu quero setar, né, quem? Essa variável valor IMC para qual que é o cálculo que eu vou usar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então vamos lá. Como é que a gente faria então peso dividido pela altura ao quadrado? Vamos pegar aqui, nós vamos ter que ter peso dividido pela altura, certo? E o que mais? Pela altura ao quadrado. Então para a gente elevar ao quadrado, a gente usa alguma função, né? Acho que até tem mais de uma forma de fazer aqui, mas eu vou usar esse aqui, ó, que é uma elevação. Então, como é que eu faço a altura ao quadrado? Eu vou pegar aqui o text box da altura, né? Vou pegar aqui altura text, cadê? E elevá-la ao quadrado. Então, vamos botar um númerozinho 2 aqui, né? Para dizer que é ao quadrado. Então, e agora a parte do peso aqui. Então, vamos pegar lá do LB peso, né? Cadê aqui? O text box peso, desculpa. Vou pegar qualquer uma aqui e alterar, né? A propriedade para texto. Então, text box peso dividido pela altura ao quadrado. Essa é a minha conta, né? Seguindo a fórmula que está aqui. Peso em quilos dividido por altura em metros ao quadrado. Então, vamos setar aqui, fazer a ligação. Então, o que ele vai fazer agora? Deixa eu ver se ele não desconectou ainda. Vou fazer o teste aqui, ó, 75. Aqui funciona. Ele só digita aqui para mim. 75 quilos, eu vou botar aqui 1,60. 1,60. Aqui não muda nada, né? Por enquanto a gente não está implementando essa função aqui ainda. Calcular. Por que ele não fez nada? Porque ele jogou esse cálculo para o valor aqui. Só que
ele ainda não jogou aqui, né, nesse label aqui. Então vamos lá. Cadê o LB e MC aqui? Eu vou setar ele, então vou pegar qualquer um aqui, setar o LBMC, setar o texto dele para... Agora eu vou usar a variável que eu criei, né? Essa variável, quando eu clico, ela executa o cálculo e guarda nessa variável aqui. Agora eu só vou reutilizar esse valor, né? Então eu vou setar a label IMC para o valor que estiver dentro dessa variável. Então eu vou pegar aqui get, né? Vocês viram que eu peguei aqui, ó. Eu vim aqui em cima e puxei. Mas eu posso vir aqui, get, e aí só colocar aqui. Tá? Então tem duas formas de fazer, é bem tranquilo, né? Então eu inicializo ela, setei ela aqui e agora eu usei o get. Então usei 3 aqui. Então olha só, aqui ele já tem que estar funcionando. Ó. Quando eu clico no botão calcular, ele faz o cálculo, guarda nessa variável. E aí depois ele seta o label IMC, né, para esse cara aqui. Então vamos ver se está funcionando. Ó, já está calculando. Deixa eu aumentar o peso aqui, vamos botar 90 quilos. Aumentar um pouquinho o tamanho do indivíduo. 90 quilos com 1,60 de altura, calcular, está calculando e está mostrando aqui qual que é o valor, certo? Isso aqui é a primeira parte do exercício. Só que, olha só, o IMC, se vocês pesquisarem na internet IMC, existe uma tabela com vários valores de referência para indicar, né, o que significa para alguém quando o IMC é 35. Pô, não sei. Então existe uma tabela de IMC, se vocês procurarem na internet, aí, tabela IMC, vocês vão achar esses valores em vários lugares, né? Abaixo do peso, peso normal, sobre o peso 1, obesidade 1, 2, 3. Então, essa tabela é fácil de achar. E de certa forma, eu só encurtei ela, tá? Para ela não ficar tão grande. Se a gente for olhar aqui, ó, se o número der abaixo de 18,5, a pessoa está abaixo do peso. Se ele ficar entre 18,5 e 24,9, é peso ideal, parabéns. Passar de 25, começa a estar acima do peso. Então eu vou usar só os 3 primeiros aqui para não ficar muito repetitivo, tá? Fazer a questão de programação aqui. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Vou voltar para o meu App Inventor, né? Então quando eu clico no botão calcular, por enquanto ele está fazendo o quê? Ele está setando esse campo IMC. O que eu quero fazer agora aqui? Eu quero dizer a situação, né? Dizer aqui no campo situação o que isso representa para o fulano. Então aqui a gente vai usar uma outra ferramenta, né? Que é o if-else, ou seja, as estruturas de controle aqui. Então olha só, eu vou tentar explicar aqui como é que funciona isso. Quando a gente clica aqui no controle, ele já abre várias opções. Eu vou explicar, tá? A gente vai pegar... Na verdade, isso aqui é simplesmente uma facilitação. Você pode pegar um deles e vir aqui e adicionando, né, coisas nele, montando conforme você quer que faça, tá? Então, não precisa ser necessariamente esse ou esse ou esse, só fica mais fácil, certo? Eu vou pegar esse if, then else, que esse aqui é o mais normal. Daí, a partir daqui, a gente vai implementando a lei. Então, eu vou pegar esse cara aqui. E o que vai acontecer? Quando eu clicar no calcular, além de ele fazer esse cálculo e setar, né, essa variável aqui, depois jogar o valor da variável nesse label, eu ainda quero fazer mais coisa, que é o quê? Botar esse if dentro do laço. E o que ele vai acontecer? Reparem que para a gente poder calcular a situação, a gente ainda não vai estar usando aqui a questão do sexo, tá? Então aqui a gente simplesmente vai fazer uma comparação. Vou pegar aqui. Eu posso usar o valor daqui ou daqui, não vai ter problema. Vou usar esse aqui. Tá? Vou pegar aqui o valor da variável, que eu vou ter que usar para fazer a comparação. Só que como é que eu faço uma comparação? Eu não posso botar aqui, ó, se, if quer dizer se, né? Se essa variável faça tal coisa e não outra. Não dá, né? Eu tenho que ter uma comparação. Então vamos para os valores lógicos aqui para fazer a comparação.
Eu tenho os matemáticos aqui também que eu poderia usar. Eu vou usar o matemático aqui que é melhor. Se o que está aqui no valor IMC for, né, qual é que é a tabelinha aqui? Até 18,5. Então vamos botar aqui menor ou igual, né, a 18,5. Eu acho que é 18,5 aqui. Às vezes pode dar um erro de ser vírgula no lugar, mas eu acho que é ponto, tá, gente? Então olha só. Se o valor que estiver dentro da variável for menor ou igual, desculpa, inverti. Menor ou igual a 18,5, o que ele vai fazer? Eu vou setar o meu text box situação lá, o meu LB situação, cadê ele aqui? LB situação, setar o texto dele, cadê? Setar LB situação text para, qual é a mensagem que eu quero que ele exiba? Se for até 18,5, né, então, ou seja, menor ou igual a 18,5, eu quero que ele escreva na tela a mensagem. Vou pegar um texto aqui. Qual que é o texto? Abaixo do peso. Pronto. Então, simplesmente aqui eu usei, né, o valor que eu tenho guardado na minha variável, valor IMC, fiz uma comparação matemática. Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, se o valor que está aqui dentro, quando eu clico no botão calcular, ele faz esse cálculo e guarda o valor aqui dentro. Se o valor que estiver aqui dentro, né, for menor que 18,5, ele vai escrever isso aqui na tela. Né? Lá onde? Lá no LB situação. Se não, eu tenho mais duas alternativas, né? Até 25 e acima do peso. Então, como é que eu vou fazer essa implementação aqui? Vamos supor o peso, o IMC do usuário, né, que está dentro da variável aqui, deu 18. Ou seja, deu 18, é válida essa equação aqui, né? Então ele vai escrever isso aqui na tela. Ó, o usuário está abaixo do peso. Vamos supor que não deu isso aqui, ou seja, passou dos 18,5. Então eu vou fazer uma nova comparação. Para isso eu vou botar mais um if aqui. Eu não tenho só duas opções, eu tenho três, né? Então vamos botar aqui, ó, na engrenagem aqui, else if. Vou botar antes desse else aqui, poderia até tirar ele aqui. Tá vendo? Esse aqui vocês vão exercitar um pouquinho, vocês já pegam. Ó. Então quando eu venho aqui eu monto um negocinho. É só vir aqui e simplesmente arrastar, né? Se isso, faça isso. Mas eu quero fazer outras coisas também. Então, se não, se, vou colocar esse cara aqui, else, if, quer dizer, se não, ou seja, se isso aqui não for verdadeiro e o IMC do cara é maior que 18,5, então ele vai dizer, se não for aquilo, se, né, vou fazer um outro if aqui, vou testar de novo. E para isso, eu vou testar o quê? Se o IMC desse cara sendo maior que 18,5, ele fica entre 18,5 até 25. Então isso aqui só vai acontecer se não for verdadeiro esse primeiro cara aqui, ou seja, se ele não for menor que 18,5, obviamente ele vai ser maior, né? Então eu só preciso testar até onde que ele é maior. Então vou fazer de novo aqui. Vou pegar uma nova comparação, né? Aqui. E como eu já sei que ele só vai entrar nesse cara aqui se ele for maior que isso, então eu vou fazer o quê? Vou pegar o valor do MC aqui, botar em cima e esperar um pouquinho, ele me dá. Ou eu posso vir aqui e pegar aqui, tá? Get o valor que está ali dentro. Se isso aqui for menor, né? Não, até 25. Então, ele tem que ser aqui menor ou igual, né? Vou pegar de novo um valor aqui. Então, aqui ele encaixa o quê? Se o valor que tiver dentro da variável for menor ou igual que isso aqui, ele para de executar aqui. Se não, se o valor que tiver dentro dessa variável for menor ou igual o que está aqui, ele vai fazer o quê? Vou copiar esse cara aqui,
ele vai setar o mesmo LB instrução, só que agora com outra frase, né? Que vai ser o que? Peso normal, né? Peso ideal no caso, ou peso normal. Vou botar peso ideal aqui. Vou botar o pontinho aqui no fim. E agora, olha só, isso aqui eu estou fazendo por eliminação, ou seja, quando eu calculo o valor da variável, ele é guardado aqui dentro dessa variável, né? E aí o que? Isso aqui, esse if acontece depois, ele vai olhar o valor que está lá dentro. Se isso aqui for menor ou igual a isso, bom, se for, escreve isso aqui na tela. Se não, testa de novo. Se o valor da variável, que agora a gente já sabe que é maior que isso aqui, for menor ou igual a isso aqui, escreve isso aqui na tela. Se não, eu ainda tenho a minha última alternativa aqui, né? Que é acima do peso. Ou seja, se ele não for menor que esse e não for menor que esse, obviamente ele é maior, né? E aí eu posso botar um else aqui, né? Que é simplesmente se não for isso, nem isso, vai ser isso aqui. Aí eu vou fazer o quê? Aí eu sei que ele é maior que 25, que os 25. Eu só preciso escrever na tela a situação acima do peso. Tá? Então vamos fazer o teste, vamos ver se está aberto aqui. Olha só, pesa 90 quilos, 1,60 m. O que será que vai acontecer aqui na situação? Acima do peso. Agora vamos emagrecer um pouquinho aqui, vamos botar uns 80 quilos. Calcular 31, continua acima do peso. Por quê? Porque é uma pessoa baixa. Não quero selecionar aqui. Vamos diminuir mais, 70. Tem que escrever aqui. Ou aqui, né? 70, calcular. Continua acima do peso. Então vamos mexer aqui de novo. 60 quilos com 1,60 de altura. Aí está no peso ideal. Essa altura ficou meio baixa aqui. Vamos botar 1,75. Aí. 1,75 e 60 quilos ainda está dentro do peso ideal. Nossa, para mim já parece extremamente magro. 55 quilos. Abaixo do peso. Apareceu uma aspa aqui que não precisava ter aparecido. Ah, aqui ó. Desculpa, eu botei essa aspa a mais. Por isso. Beleza, vamos fazer o teste aqui de novo. Vou fazer pra mim, eu sei que eu tô acima do peso, tá gente? Eu tô com 88 quilos e 1,80. Calcular. IMC 27, ou seja, tá um pouquinho acima do peso. Tá aqui, ó, então a situação acima do peso. Então reparem que agora ele faz, né? Antes a gente estava calculando só o IMC escrevendo aqui, e agora a gente criou um if, né? Que além de se basear nesse valor aqui que vai ser calculado na execução do programa, esse if vai me dar alternativas, né, baseado no valor ali. Tá? Então, quando a gente quiser fazer um controle, alguma coisa variável, a gente pode usar esses if aqui, entre outras ferramentas de controle aqui, para fazer um cálculo que prevê todas as possibilidades. Ou seja, a gente fez um if aqui que prevê a possibilidade de ser menor que tanto, de ser entre tanto e tal coisa, ou de ser maior que isso, né? As minhas três possibilidades. O número pode ser maior, igual ou menor, né? Então, olha só, aqui ele está numa faixa até 18,5, né, de 0 até 18,5, abaixo do peso. Se não tiver abaixo do peso, então eu sei que ele vai estar maior que esse cara aqui, né? Então agora eu só testo se esse cara aqui está sendo maior que 18,5, se ele fica entre 18,5 e esse cara aqui. Por eliminação, né? Ele só vai chegar aqui se for maior que isso, tá? Se for maior que esse cara e menor que esse aqui, escreve isso na tela. Se ele não for menor que esse cara, obviamente ele só pode ser maior, né? Então ele vai escrever direto lá no LB situação o texto, né, acima do peso. Certo, pessoal? Então eu vou fazer ainda a última parte no terceiro vídeo para não misturar muito aqui.